Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, naquele que já é o nosso melhor dia, graças a Deus. Seja bem-vindo todos, muito obrigado aí pela sua participação. Desde já, muito obrigado por você que está nos assistindo aí por essa gravação. Muito obrigado pela honra que você me dá. Sabe que estamos aqui a falar do Evangelho da Incircuncisão. Meu nome, para você que ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, deixe-me apresentar. Meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, bonita por natureza, abençoada por Deus. Rio de Janeiro. E o nosso assunto aqui, como nós gostamos de falar sempre, deixar aqui bem claro, o nosso assunto aqui é o Evangelho da Incircuncisão, contrário do Evangelho da Circuncisão. A incircuncisão foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E está escrito em 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje, vamos falar aqui, todo olho o verá, nós não o veremos. É o nosso assunto de hoje, que vamos aqui estar tratando mais ou menos aqui nessa meia hora. Também gostaria de agradecer a você que já está ao vivo, a abençoada Angelina, lá de Cuiabá, muito obrigado, abençoada. Abençoado Dino, abençoado Mário Silva, muito obrigado aos abençoados que estão aqui participando, aqui me dando essa honra, fazendo a palavra correr e ser glorificada. E gostaria de pedir a você, por favor, nos ajude compartilhando aí a mensagem, para que essa palavra corra e seja glorificada. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, para que a espada, a espada do Evangelho, a palavra da graça, entre e divida carne do Espírito, circuncisão da incircuncisão, e faça você entender que você é um filho. Só o Evangelho pode fazer isso. Então, por favor, nos ajude aí compartilhando. E vamos aqui também te pedir, com bastante carinho, aí, que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra também corra e seja glorificada. Canal abençoado com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Também gostaria de mandar aqui um abraço para o meu amigo Francisco Barra, meu amigo Francisco, mais conhecido como Joel, não é isso? Um abraço para ti, abençoado. Saudade de ti, louvo a Deus pela sua vida, Foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, em certo determinado tempo da minha vida, e me ajudou assim de maneira espetacular, Deus mesmo, uma grande pessoa, um abençoado com todas as bênçãos, com certeza um filho de Deus. Então, abençoado, muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo. A nossa oração nessa manhã é que os olhos do seu entendimento já estão iluminados por Deus, para que você possa entender a perfeita, santa e agradável vontade do nosso Pai. Bom, para que você possa reinar em vida, para que você possa andar bem e não ser enganado pela religião. Esse é o grande problema, não entender o Evangelho, você vai ser enganado pela religião. Como eu fui por muitos anos, como o abençoado Dino Luciano foi, o abençoado Orlando Alves foi, a abençoada Vanilda foi, a abençoada Angelina também foi, mas quando entendemos o Evangelho, Deus mesmo, isso aqui não se trata de inteligência humana, não, porque o Dino é muito inteligente, nada disso, é Deus mesmo, aqui no nosso espírito, que ilumina os olhos do nosso entendimento e nós passamos a entender, tá bom? Vai aqui também um abraço para todos que estão aí pela gravação. Gostaria de pedir a você que está me assistindo por essa gravação, que aproveite a oportunidade, se inscreva aí no nosso canal, vai aí embaixo aí, se inscreve aí, aperta aí inscrito, dá uma curtida, bota aí uma mensagem, nos ajude a fazer essa palavra correr e ser glorificado. Então vamos aqui ao nosso tema, o tema dessa manhã que Deus colocou aqui na nossa mente, que se chama todo olho o verá, nós não veremos. A religião, abençoado, veja bem, o negócio aqui vamos falar aqui a religião. A religião, ela espera por um reino que ainda virá. Essa é a expectativa da religião. E de forma visível. Esse é o problema. Ela espera um reino que virá de uma forma visível, que todos o verão. Porque vindo nas nuvens,
A expectativa da religião é essa. Quando Jesus voltar nas nuvens, todo olho verá. Quando Jesus voltar, haverá então, segundo a religião, quando Jesus voltar nas nuvens, haverá um casamento da igreja com Cristo. Isso é a doutrina, né, a teologia da religião que ensina essas coisas. A religião, ela vive nessa expectativa. É ver, fazer, buscar esse reino. É assim que nós vivemos algum tempo atrás. Quando será? Não se sabe, não se sabe. Já se passaram aí 2000 anos, um pouquinho mais, que a noiva está no altar ainda esperando o noivo. É isso? Vai haver um casamento, segundo a religião, quando Jesus voltar, e a noiva, que é a igreja, está no altar esperando o noivo. Já se passaram 2000 anos. Mas segundo a religião, ele ainda vem. Isso é segundo a religião. E de forma visível, e todo olho verá. Nós não veremos. Vamos ler aqui um verso aqui, Lucas, que nós marcamos, não é isso? Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, por favor, com bastante carinho. Não fica apenas aqui nas minhas palavras. Acompanhe, né? Confira o Evangelho da Graça com o que nós estamos falando, para ver se realmente é isso mesmo. Não fique só nas minhas palavras não, porque o apóstolo Paulo, falando a Tito, disse que há muitos faladores vãos aí que falam, mas não dizem nada, né? Então confira aí, por favor. Lucas 17:20 diz assim, e interrogado pelos fariseus, aqui falando de Jesus de Nazaré quando foi interrogado, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Perguntaram para Jesus quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse-lhes Jesus, o reino de Deus não vem... Veja bem o que ele falou, abençoado. Por favor, abençoado, preste atenção no que você está lendo. Eu tenho aqui muitos parentes meus, né, da religião que me ouvem aqui, não aparecem, mas eu sei que estão me ouvindo. Abençoado, por favor, preste atenção no que está escrito. Ele disse assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, não será algo visível. O reino de Deus não seria algo visível, que se possa ver. Palavras de Jesus de Nazaré. Será que você não crê nessas palavras? Palavras de Jesus de Nazaré. Agora, também o evangelho da incircuncisão diz o mesmo. Vamos ler aqui, Romanos. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo falando aqui, a igreja de Roma, no verso 17, olha o que ele diz assim, ele fala mesmo assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria onde? No Espírito Santo, o mesmo que disse Jesus de Nazaré. Não é exterior, abençoado. O reino de Deus não é algo exterior, é no Espírito. No Espírito, aqui dentro, no Espírito. Não é visível, não vai se ver, não espere você ver. Não, o reino não é visível, não é uma coisa natural, humana, mas sim espiritual. E tem um detalhe muito importante que você precisa considerar a respeito do reino de Deus. Já está consumado, já aconteceu, já foi consumado. O próprio Jesus falou lá na cruz, naquele momento, né? Está consumado. Quando Jesus foi interrogado ali por aqueles homens ali, o reino de Deus ainda estava por vir. Próximo, lembra quando ele falou? O reino de Deus está próximo? Estava próximo, ainda não havia chegado, não estava ainda o reino de Deus, estava por vir, mas estava próximo. Quando ele morre, quando Jesus morreu e ressuscitou, o reino então foi estabelecido, abençoado, estabelecido. Pare aí e pense. Olha, o que estava próximo, aquilo que foi anunciado, olha, está próximo, chegou, não está mais próximo, chegou, não está próximo, agora é presente. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o reino de Deus não podia se falar, olha, o reino está próximo, não, ele era presente, acabou de chegar. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, aquele pacto do passado, que impedia do reino ser instalado, é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque
nesse espaço aqui, não poderia haver dois reinos. O reino da lei de Moisés, juntamente com o reino de Deus. Foi necessário que Cristo, que o próprio Deus, terminasse com a lei de Moisés para estabelecer o seu próprio reino. E chegou. E agora, depois que o reino está estabelecido, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o que diz? Diz o seguinte, que o justo, olha só como é que fala, o justo vive por fé, vive crendo, e não por vista, não pelo que vê, não pelo que sente, é por fé, não é pelo que vê, abençoado, também não é pelo que faz, ou pelo que sente. E veja bem, não se pode esperar, não se pode buscar um reino por vista ou por obras. Não se pode, porque o reino, como disse Jesus, está em vós, dentro. Não é uma aparência visível, o reino está dentro. 1 Coríntios 3,16 diz que o próprio Deus, o Espírito de Deus, habita em nós. Nós somos moradia do próprio Deus. E isso, abençoados, é por fé. Não é que nós vimos, não, vamos aqui orar e receber, que vai chegar, que vai descer, que vai baixar. Nada disso, abençoado. Isso é por fé, é crendo, porque está escrito, crendo na obra que Cristo consumou ali na cruz. Estabeleceu o reino de Deus nas nossas vidas. Não é que vai vir, já veio, já aconteceu. A religião, veja bem, a religião, ela se apega, ela crê muito, no escrito de João, lá do Apocalipse. Né? Eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos lembraram já desse verso quando nós começamos aqui a falar que não é por vista, que nós não vamos ver. Com certeza se lembraram desse verso. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens. João aqui escrevendo a respeito da volta de Jesus. E todo o olho o verá. Todo o olho o verá. Até, o verso não para aqui na vírgula, continue. Até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde João escreve sobre o evento da volta de Jesus nas nuvens. Então ele diz, todo olho o verá. Agora, abençoado, a questão é a seguinte, todo olho verá o quê? O que todo olho verá? O juízo que Deus fez sobre aquela nação, quando Roma invadiu e destruiu Jerusalém. É disso que João estava falando, que todo olho verá. Vir sobre as nuvens, abençoado. Nós já falamos isso aqui umas 500 vezes. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura dos judeus. Fazer justiça sobre. Quando João disse, todo olho verá, iria ver a justiça que Deus iria fazer naquela nação, que aconteceu no ano 70 ali. Quando Roma, lá com o seu general Tito, lá invadiu a cidade e arrasou com a cidade. Então João disse que o anjo mandou ele escrever, todo olho o verá. E veja bem, perceba que seria para aquela geração, quando o anjo falou aqui que todo olho verá. Por quê? Porque está escrito, até os que os transpassaram. Aquelas pessoas que estavam ali presentes, até aqueles iriam ver, até eles. Então, eles teriam que estar vivos para ver Jesus voltar nas nuvens, ver a correção de Deus sobre aquela cidade. Todo o olho verá, todos aqueles que estavam naquela situação ali, abençoado. Porque se Jesus ainda vai voltar nas nuvens, esses homens aqui que os transpassaram, tem que estar vivo, ou vão reencarnar, porque ressuscitar não dá, porque os corpos deles, 2000 anos, já não existe nem mais os ossos, não existe mais nada. Como é que vão ressuscitar? Não é isso? É para ver acontecer o reino de Deus. Não, abençoado, isso já aconteceu lá, todo olho verá, nós não veremos, porque nós cremos que já foi consumado, ali na cruz, ali, quando Cristo consumou o evangelho ali na cruz, o pacto ali na cruz, e
quando aconteceu a destruição ali daquele reino. Foi ali no ano de 70. Então, veja o seguinte, Marcos capítulo 14, vamos ler aqui, Marcos 14, 2 versos aqui bem interessantes a respeito também desse assunto. Verso 61 diz assim: mas ele calou-se, Jesus de Nazaré ainda presente naquele interrogatório que nós lemos aqui no início. Mas ele calou-se e nada respondeu. Jesus de Nazaré sendo interrogado. O sumo sacerdote, aquele que estava interrogando a Jesus, aqui está, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: és tu, olha só, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Então no verso 62 ele diz, e Jesus disse-lhes: eu sou, não é isso? E vereis, olha só, preste atenção no que iria acontecer, no que disse Jesus àquele homem que estava ali vivo com ele há mais de 2000 anos atrás. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus de Nazaré falou que aquele sumo sacerdote iria ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Olha, vamos aqui voltar mais um pouco, né? Vamos voltar aqui mais um pouco. Nós temos aqui falado desse assunto várias vezes. Já falamos aqui, se você olhar aí na nossa página, aí já falamos a respeito da volta de Jesus muitas vezes. E sempre procurando um vocabulário mais simples de explicar esse assunto aqui. E olha, não encontramos aqui nada mais simples do que isso aqui. Nada mais simples do que essa conversa aqui, esse diálogo de Jesus com esse sumo sacerdote aqui. Se o reino não foi estabelecido e Jesus ainda não voltou, por favor, abençoado, pense agora, pense comigo. Jesus disse que aquele homem, um homem natural como eu, como você, estaria vivo quando ele voltasse com o seu reino, nas nuvens. Se esse homem ainda, se o reino ainda não foi estabelecido, o sumo sacerdote tem que estar vivo para ver. Ou Jesus é mentiroso? Porque ele mesmo disse, Jesus disse, olha, você vai estar vivo, você vai ver eu vindo sobre as nuvens do meu reino sendo estabelecido. E esses, por favor, é até uma afronta falar isso, né? Mas esse homem já morreu, o Filho do Homem é sentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Isso que Jesus disse que o sumo sacerdote iria ver. Agora, uma pergunta, até uma pergunta ofensiva, né? Eu acho até... Mas temos que perguntar, o sumo sacerdote está vivo? Por favor, Jesus disse, vamos aqui voltar. Jesus disse que ele estaria vivo quando Jesus voltasse nas nuvens com seu reino. Ele está vivo? O sumo sacerdote está vivo, abençoado? Com certeza não. Com certeza não. Então, o reino já foi estabelecido e Jesus já voltou. Simples assim. É isso? Ou a segunda opção, que eu tenho certeza que você não vai querer aceitar, é que Jesus mentiu. E Jesus não mentiu. Ele disse que aquele homem estaria vivo e com certeza ele estava vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim, ó, mas temo que, olha o que diz aí, porque é uma coisa muito simples isso aqui, muito simples. Jesus falou, olha, você vai estar vivo, você vai ver. E esse homem já morreu, então o que Jesus prometeu acontecer, já aconteceu. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, ó, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo temia que homens astuciosos enganem e desviem alguns da simplicidade de Cristo. Porque nós temos
ouvido muitas explicações a respeito da volta de Jesus e apresentamos, né, esses textos aqui. Os abençoados mirabolantes fazem acrobacias e inventam história, contam, falar no grego, no aramaico, no hebraico, não sei mais aonde, para desviar o sentido, a simplicidade que há nessa questão. É muito simples, abençoado, porque não tem nada aqui, não tem nenhuma ciência difícil de se calcular, que você precisa levar esse assunto aqui lá na NASA, lá para um perito. Não, é simples, como diz o apóstolo Paulo, a simplicidade que está em Cristo Jesus. Porque diz aqui, o próprio Jesus falou, você vai estar vivo quando isso acontecer. Se aquele homem já morreu, abençoado, é difícil você entender que Jesus já voltou nas nuvens, que já aconteceu, porque foi o próprio Deus ali encarnado que falou. Olha, e falamos também que o apóstolo João, já falamos aqui várias vezes, que o apóstolo João estaria vivo quando acontecesse esse evento. Que evento? A volta do reino nas nuvens. Quando Jesus voltasse nas nuvens, Jesus prometeu também a João, olha, João, você vai estar vivo quando isso acontecer. João capítulo 21, verso 22, aconteceu que Pedro questionou a Jesus, não é isso? Depois da morte de Cristo. Jesus estava se preparando para voltar ao Espírito, voltar ao Pai. Pedro questionou Jesus, o que vai ser de João, que é muito apegado a ti, coisa e tal. Que foi o que Jesus falou? Que ele estaria vivo, estaria aqui ainda na sua volta. O que te importa que ele ainda esteja aqui? Que João estaria vivo? A mesma pergunta que nós fizemos sobre o sumo sacerdote é a mesma que fazemos sobre João. João está vivo para ver a volta de Jesus, como prometeu a religião, que ele ainda vai voltar? Claro que não, abençoado. O cara de João já morreu mais de 2000 anos atrás. Aí. Isso quer dizer o quê? Que Jesus já voltou. Isso é difícil, abençoado. Por favor, não é isso? Jesus também falou de outras pessoas, além do sumo sacerdote e além de João, do apóstolo João, falou de outras pessoas que iriam ver, estariam presentes nesse evento. Mateus 16, vamos ler aqui Mateus? Mateus 16, o verso é o verso 28. Olha o que disse Jesus. Em verdade, Jesus falando, hein? Por favor, Jesus falou. Em verdade vos digo, Jesus falando, que há alguns dos que aqui estão, aqui aonde? Presente lá com Jesus de Nazaré, quando ele fez esse discurso, que não provarão a morte, ou seja, não vão morrer. Não vão morrer. Até quando? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus de Nazaré que prometendo para outras pessoas que essas pessoas estariam vivas quando ele voltasse no seu reino, há 2000 anos atrás, e todos já morreram, com certeza. O que aconteceu? Jesus já voltou. A essas pessoas foi dada a ocasião de ver essas pessoas. Agora, a nós, abençoados, não foi dado. O nosso caso é por fé. É por fé. Nós somos chamados a crer que já está consumado, o que foi prometido ali pelo próprio Deus. Ele disse, o próprio Deus encarnado ali, o Filho de Deus ali naquele corpo ali, disse, olha, muitos de vocês, numa reunião lá com alguns abençoados, ele disse, alguns de vocês não vão provar a morte até que eu volte nas nuvens. E essas pessoas já morreram. Às vezes, quando eu estava aqui fazendo essas anotações, procurava aqui uma forma mais simples de falar, mas não tem, abençoado, não tem mais o que falar a esse respeito, não tem. Jesus de Nazaré, também, ele falou ao nosso respeito, olha só o que ele falou ao nosso respeito. João, né, o livro histórico de João, capítulo 20, o verso 29, que ele diz assim, disse-lhe Jesus, olha só, disse-lhe Jesus, lá naquele episódio lá com Tomé, que Tomé disse, eu só vou acreditar se eu botar a minha mão lá na ferida lá dele, tocar ao lado dele, olha o que Jesus disse, porque me vistes, Tomé, creste. Tomé viu, então ele acreditou. Bem-aventurado, ou abençoado, como você queira, os que não viram e
creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é igual abençoado. Nós que estamos aqui no pacto da fé, a graça de Cristo, nós não vimos nada, abençoado. Eu não vi nada. E eu tenho certeza que você também não viu nada. E Jesus disse, abençoado aqueles que não viram e creram. Diferente da religião, que não crê. Não crê que tudo foi consumado. Gálatas capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz que os da fé, aqueles que estão depois da cruz de Cristo, somos nós, depois do ano 70, depois de Cristo, onde Deus veio fazer correção sobre aquela nação. Veio sobre as nuvens, uma linguagem de figura lá do judeu, porque na verdade, abençoados, ninguém viu o céu se abrindo e Jesus descendo, não. Isso é uma linguagem de figura, foi uma correção que Deus fez àquele povo, que vinha sendo prometido lá desde o tempo lá dos profetas. Todos os profetas falaram isso. Todo olho presente, vivo, viu aquela correção. Por isso que João escreveu lá no Apocalipse, todo olho verá. Verá o quê? A correção que o próprio Deus fez através daquele exército, daquele general, na cidade de Jerusalém. Nós, veja bem, nós não veremos nada disso. Nós fomos postos aqui, escolhidos por Deus, chamados a crer. A crer. Deus te colocou num pacto de fé, onde você foi chamado a crer naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele mesmo consumou, naquilo mesmo que Ele fez. Vamos ler aqui, dois versos aqui, que deveriam ser um só. Mas a astúcia, a astúcia dos teólogos dividiram esses dois versos, ou melhor, dividiram em dois, mas deveriam ser um só. Qual é o verso? Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Vamos ler esses dois versos aqui. Olha o que diz. Diz assim, o verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Veja que é o evangelho de Cristo, o ressuscitado. Não é o evangelho de Jesus de Nazaré, onde era o evangelho por ver. Por ver. O nosso evangelho é o evangelho por crer. O evangelho depois da cruz, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Pois é o quê? O poder de Deus. O evangelho da incircuncisão, abençoado, que é o poder de Deus. É o poder de Deus, o conhecimento. Isso que é o poder de Deus. Quando é revelado à nossa mente. Para a salvação, para o conhecimento de todo aquele que crê. Todo aquele que nasceu depois da cruz tem que receber, precisa entender o evangelho da incircuncisão, que salva dessa mentira, que salva da lei, que salva da religião, que te salva do engano. Aquele que crê não é por obras. O evangelho de Cristo é por fé. É isso que a religião se perde. Ela fica amarrada nesse negócio de obras, né? Porque tem que fazer, porque tem que levar, e tem que ver, e vem aqui ver. O evangelho depois da cruz, o evangelho que nos salva, é por fé, é crendo. É crendo, abençoado. Você não tem que fazer, você tem que crer. Primeiro do judeu e também do gentio. A fé é para todas as nações. Romanos capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo diz que recebeu a graça e o apostolado para obediência à fé entre todas as nações. A lei de Moisés era somente para os judeus, foi aplicada somente aos judeus. Mas a fé, o pacto da incircuncisão, foi dada também para o judeu e também para o gentio, para todas as nações viverem por fé, não por obras. O pacto de obra, abençoado, isso aqui era o trabalho do apóstolo Paulo, é o nosso trabalho. Acho que nós falamos disso sempre falamos. O abençoado Dino fala, o abençoado Orlando fala, a abençoada Vanilda fala, e todo mundo que prega esse evangelho da graça tem que falar isso, porque o pacto não é por obras, não é por vista, não é por ver, não é por sentir, né? É por crer. Crer que Cristo já consumou, é crer no evangelho da incircuncisão. E o verso 17 diz assim, porque nele quem? O evangelho de Cristo, o evangelho da incircuncisão, se descobre, se entende
a justiça de Deus. E qual é essa justiça de Deus? De fé em fé. Não é por vista, sem as obras da lei. A religião não entende o Evangelho de Cristo, não entende que é de fé em fé, porque está no outro Evangelho. Está na lei de Moisés. E Paulo fala em uma de suas cartas, se você se meter com outro Evangelho, com certeza você não vai entender, vai te causar esse sofrimento. De fé em fé, sem as obras da lei, não sendo por vista, como está escrito. O justo, aquele que foi justificado, não é isso? Viverá da fé, do conhecimento, conhecendo a sua posição em Cristo Jesus. Isso que é importante, abençoado. Você tem que conhecer a sua posição aqui em Cristo Jesus. E quando nós falamos aqui, ó, abençoados com todas as bênçãos, a posição no Espírito que Cristo nos colocou. E nós queremos, não nos deixamos levar pelo que nós vemos. Porque às vezes bota a mão no bolso assim, não sai uma moeda, né? E, às vezes o corpo ele manifesta uma enfermidade, mas isso não é a nossa posição, essa é uma situação. A nossa posição é em Cristo Jesus, no nosso espírito, é que somos abençoados, curados, perfeitos, e só o evangelho da incircuncisão que vai te levar a viver por fé e não por ver. Não por ver, porque se você se levar pelo que você vê, você vai passar um tempo aí olhando para cima, como eu passei, esperando um reino se estabelecer, que já foi estabelecido. E isso é por fé. O justo viverá por fé. Justo é aquele que está depois da justificação que aconteceu na cruz. Porque quando nós falamos, olha, nós somos justos, eles pensam que nós somos certinhos, nunca fizemos nada errado, nunca falamos um palavrão, nunca atrasamos uma conta de luz, as nossas prestações. Não é nada disso, abençoado. Nós fazemos todas essas coisas. Procuramos andar certo, mas não é isso que garante a nossa justiça. A nossa justiça foi Cristo morrer naquela cruz e nos justificar. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que justificados por Cristo estamos presente, estamos em paz com Deus, por fé. Isso é por fé, não é obra, não que alguém tenha feito, não, é por fé, não é nem por sentir, não. Ele fez e nos colocou nessa posição. Ele, Cristo fez. Eu estava ouvindo um abençoado aí, um dia desse aí, e ele falava que nós nos gloriamos em nós mesmos. Muito pelo contrário, abençoado. Muito pelo contrário. Não existe nada em nós que possa nos justificar. Nós fomos justificados pelo que Cristo fez ali na cruz, como disse o apóstolo Paulo. Se nos gloriamos em alguma coisa, abençoados, a nossa glória está lá, lá na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Não existe no evangelho da incircuncisão, que depois da cruz, que devamos proceder, viver em relação a Deus com obras por vista. Não existe nenhum relato aqui nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que nós devamos aí fazer alguma coisa para andar por vista. Nada disso. O pacto hoje é por fé. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, o pacto é por fé. É no Espírito, aqui dentro, é na nossa mente, é no conhecimento, abençoado, no conhecimento. Você precisa conhecer um pacto que já foi consumado por Deus mesmo. Entender que a lei acabou. O pacto da lei que você era obrigado a fazer, acabou. Um pacto que na cruz terminou. Vamos repetir. Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo. O fim do pacto por vista, o fim do pacto que você esperava ele voltar, acabou. O reino já foi estabelecido. O que restou da parte visível do pacto da lei foi destruído na invasão de Roma, lá em Jerusalém no ano 70. Cristo acabou com a lei na cruz, mas o templo ficou de pé. Quando chegou no ano 70, acabou de vez. O próprio Deus se incumbiu de derrubar. Aqueles nossos irmãos, veja bem, aqueles nossos irmãos ali do primeiro século, foi dada a oportunidade de ver a eles
que estavam ali, que nasceram lá, estiveram antes da lei, estiveram antes da cruz, participaram da lei, viveram aquele tempo de transição e depois conheceram o evangelho da incircuncisão. A eles foi dada a oportunidade de ver tudo ser consumado. A nós, depois do ano 70, nós que estamos bem aqui na frente, 2000 anos depois da destruição do templo e da correção que Deus fez sobre aquela nação, vivemos por fé, crendo que Cristo mesmo consumou todas as coisas, crendo no evangelho da incircuncisão, que veja bem, que é o poder de Deus. Não é que vai ser, não, abençoado. É o poder de Deus. Nós cremos nessa palavra, nós cremos no evangelho. Vamos daqui ler mais um verso, aqui, Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, bem conhecido. Olha, uma oração do apóstolo Paulo que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, um rogo, né? Um pedido assim, forte, né? Insistente, ele foi insistente aqui nesse assunto, tão importante que era esse assunto aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o negócio era sério, né? Rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que sacrifício é esse? É você botar um despacho lá na encruzilhada? É você tomar ceia todo mês? É você entregar o seu dízimo? É você passar um óleozinho aqui na cabeça e ir lá pro monte, né, toda noite, num frio lá daquele de gaúcho, e você sair da sua casa? É isso que o apóstolo Paulo? Não. O que ele está falando aqui é o vosso culto racional, com o raciocínio, com a sua mente. E o verso 2: e não vos conformeis com esse mundo, com a lei. O mundo aqui que ele está falando é com a lei de Moisés, o mundo que se vê, o mundo que esperava acontecer. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu posso renovar, abençoados? Como é que eu vou renovar o meu entendimento? Conhecendo o evangelho da incircuncisão. Está de Romanos até Hebreus. Empreste seu ouvido aí para Paulo, o apóstolo da graça, que escreveu de Romanos até Hebreus. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, abençoado. É isso que você tem que fazer, transformar a sua mente conhecendo o evangelho da graça. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para cima para esperar um reino ser estabelecido que já foi estabelecido. E mais, benção, e mais. Não somente um culto, não é isso? Não é um culto apenas, um culto uma vez, mas uma vida com raciocínio, com a mente, com o espírito, dia após dia. Oramos 24 horas por dia. Entendemos que o próprio Deus habita no nosso espírito 24 horas por dia. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso não vai mudar. E vivemos aqui, na certeza que o dia que esse corpo aqui, arriar, parar, que ele vai parar um dia, não é isso? Nós iremos direto para o nosso Pai. Por quê? Uma mente renovada com o Evangelho. Porque nós cremos na obra que Ele consumou. E essa é a nossa oração, abençoado. Que você entenda, que você viva uma vida, um culto com o seu raciocínio, uma vida com a mente, com o espírito, no espírito, não esperando ver. Se liberte, solte, acabe com esse negócio de lei de Moisés. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai passar o seu tempo aqui, e quando sair daqui, e você se desgarrar desse corpo aí, você vai ver que aí, porque nós fomos postos aqui a reinar em vida, a viver uma vida boa. Romanos capítulo 5, verso 17, temos aqui 2 minutos, vamos ler aqui, Romanos 5, 17, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse conhecimento. Verso 17, porque se pela ofensa de um só, que foi a ofensa de Adão, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, o conhecimento da graça, não é isso? E o dom da justiça, reinarão em vida por um só. Jesus Cristo, o ressuscitado, não é por Jesus de Nazaré. Abençoados, eu recebo que você entenda que o reino já veio, você que
que ainda não entendia assim. Temos aqui muitos abençoados nos acompanhando que já entendem assim, mas nós temos aqui recebido bastante correios de pessoas que não entendem. Porque um abençoado, um amigo meu, me perguntou, mas você está sempre falando sempre o mesmo assunto, repetindo sempre as mesmas coisas. Sabe o que é, abençoado? Porque tem coisas que para nós já matéria antiga, quando a gente falava na escola, matéria antiga, mas tem abençoados que não sabe nada e nós precisamos falar para ele. Tem, quantos parentes meus, né? Parentes que eu amo, que são do meu convívio, que estão esperando Jesus voltar nas nuvens. Que coisa triste, que coisa lamentável isso. Estão esperando estabelecer um reino que o Evangelho diz que já foi estabelecido, que estão querendo pagar um preço que o Cristo, o próprio Deus, se manifestou num corpo de carne e pagou por mim e por você. Você não tem que pagar mais nada, abençoado. Você tem que viver uma vida, a dívida paga. Ele mesmo disse que o escrito de dívida, o Evangelho, a gente só fala do Evangelho. O escrito de dívida, ele mesmo, o próprio Deus, cravou lá na cruz. Não tem mais aquela nota promissória que havia, não há mais, acabou. É por isso que nós estamos aqui sempre repetindo o mesmo, falando o mesmo, e não vamos nos cansar disso, não vamos nos cansar, porque eu passei 35 anos da minha vida, um pouquinho mais, né? Eu calculo uns 35 a 40 anos, anunciando, pregando, trabalhando que Jesus ia voltar nas nuvens, que o reino ainda ia ser estabelecido. Mas quando eu emprestei o meu ouvido aqui, a minha mente a esse Evangelho, eu entendi que tudo já estava consumado. Abençoado com todas as bênçãos. Eu peço a você que me ajude aí, compartilhe aí a mensagem. Também gostaria aqui de encerrar pedindo a você que se inscreva no nosso canal e mandar aqui um abraço para o meu irmão, amigo Orlando Alves. Senti a sua falta ontem, não é isso? Estamos aí aprendendo, crescendo nessa graça, também com o abençoado. Sentimos a sua falta ontem. Recebo que tudo vai bem contigo, que a sua família está bem. Recebo que Deus mesmo tem cuidado de ti, de todos aqueles que te cercam. Tá bom, abençoados? Um abraço a todos os santos. Estaremos aqui de volta na próxima reunião, falando do quê? Do que nós vamos falar na próxima reunião? O Evangelho da incircuncisão, que foi consumado por Cristo mesmo. Tá bom, abençoado? Um ótimo domingo, um excelente domingo. E compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal para que essa palavra corra. E muito obrigado a você que esteve aqui presente até agora. Tá bom, abençoado? Eu não posso aqui estar falando o nome de todos, que vai muito tempo, mas muito obrigado que do meu coração, do fundo do meu coração, me sinto honrado. Me sinto honrado mesmo, fico até assim um pouco emocionado, porque são muitos abençoados que estão aí participando. Muito obrigado, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos.